Olá, seja muito bem-vindo a mais um TriCast. Hoje, um dia muito especial, estou ao meu lado da minha digníssima. Boa noite, Ludi. Boa noite, André. Boa noite a você que está aqui com a gente a mais um episódio. É isso mesmo. Você que já está acostumado conosco, já entrou agora. Vamos esperar, tem muita gente entrando ainda, mas já vai compartilhando. Então, clica aqui embaixo, tem um botão de compartilhar, ou copia o link, manda aí no grupo da família, pros amigos, porque hoje é um tema muito relevante. A gente vai falar, né, Ludi, sobre algo que tá presente em toda a empresa, sem exceção. Em toda a empresa e para todo mundo, né? Até mesmo para quem não tem empresa. E algo que contador ama, evitar problemas, gente. Então, se você não quer ter problemas, fica aqui, compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece, porque vai ter muita dica boa e com um especialista aí na área que vai nos ajudar. Exatamente. Então já fica ligado, pega um papel, uma caneta, que vai ser... Você vai anotar uns insights, umas dicas hoje que o nosso convidado ilustre aqui. Eu já vou apresentar ele para vocês. Mas eu vou falar o tema de hoje, que é a inteligência jurídica por trás de uma empresa próspera. Então a gente vai falar sobre holding, planejamento e estratégia. Então, inteligência jurídica, gente. Qual empresa não precisa de inteligência jurídica? Não é mesmo, Ludi? Todas, né? Se não tem algum problema aí com processos inesperados, né? Tanto trabalhistas, enfim, tem muito problema que pode ser evitado se vocês seguirem essas dicas que a gente vai dar hoje. É isso mesmo. Então, vocês me dão licença aqui agora que eu vou falar aqui com o meu convidado. Boa noite, Gustavo, tudo bom? Boa noite, André. Gustavo. Boa noite, Ludmila, tudo bem com vocês? Vou apresentar para vocês, então, estou aqui com o Dr. Gustavo Vidal, ele é professor universitário, especialista em direito empresarial, advogado. Conta um pouco aí desse currículo, a gente sabe que não para aí. Quem que é o Dr. Gustavo Vidal? Olá, André, vamos lá de novo, tudo bem? Na verdade, eu estou aí há mais de 20 anos na advocacia, né? A advocacia é o que me motiva profissionalmente, adoro advogar. Legal. Comecei minha carreira trabalhando em grandes grupos de empresa, né? Advogado interno de grandes grupos de empresa em São Paulo. E lá eu permaneci por 7 anos, onde eu fiz vários cursos de especialização, entre eles especialização em direito empresarial. E também depois eu concluí um mestrado em Direito Civil na PUC de São Paulo. Muito bom. Depois eu voltei para cá, onde me considero um São Carlense. Embora tenha nascido na capital, me considero um São Carlense. E comecei, de novo, a advogar agora em escritório, né? Voltado aí para direito empresarial. Legal. E como que surgiu o interesse em advogar? Porque você começou a sua carreira, você começou comentando, né? Depois que já era formado. Mas o que te fez abrir os olhos, assim, para o direito? A pergunta é boa, Ludmila, que eu sempre falo, inclusive, para meus alunos. Quando eu estava na faculdade, os professores perguntavam, vocês querem ser juiz? A maioria levantava a mão. Né? Vocês querem ser delegado? Um monte também levantava a mão. Promotor? E aí não sobrava quase ninguém querendo ser advogado. Eu era um dos poucos que queria realmente advogar, porque acho que está no meu perfil, né? Eu não gosto, sou muito contra as burocracias, enfim, e gosto do desafio. E a advocacia é isso, é desafio. É cada dia um problema novo e você tendo que enfrentar ele com muito estudo, muita criatividade e coragem. Não existe uma matemática, né? 2 mais 2 é 4. Sempre tem uma situação, porém, um olhar que você tem que ter mais atento a cada indivíduo, né? Com certeza. Os casos, eles têm alguns pontos de contato, mas a gente sempre tem um conteúdo novo, um fato novo, uma peculiaridade. E aí você tem que trabalhar nisso para que consiga desenvolver soluções que se encaixam perfeitamente para aquele cliente. Legal. Exato. E a gente começa esse episódio num ano com a economia totalmente, assim, como eu posso dizer, ela oscilando, desequilibrada, taxação daqui, um monte de coisa. O empresário, ele acaba ficando com uma certa incerteza. E aí a gente entra já numa pauta que eu anotei aqui, eu vou até olhar, porque quando a gente tá falando com advogado, gente, senão eu vou tomar um processo aqui. Brincadeira. Não é assim, não. Ó, em um mundo de incerteza, o empreendedor preparado juridicamente está sempre à frente. Certo? Perfeito. E aí, o episódio de hoje vai mostrar como decisões jurídicas bem pensadas não são apenas prevenção, mas propulsão de crescimento. E aí, doutor, vou chamar de Gustavo, porque a gente é amigo aqui. Eu prefiro. Estou aqui com o doutor Gustavo, vou chamar de Gustavo no episódio. Então, vamos lá. Gustavo,
como a advocacia empresarial pode atuar preventivamente, pensando nessas incertezas, para proteger empresas. Vamos supor, uma empresa que quer expandir, uma empresa que quer, às vezes, até abrir capital. Como que ela pode atuar preventivamente? Seja com contrato, qual que é hoje, no direito empresarial, os principais quesitos de prevenção para ela trabalhar, às vezes, com advogado? Porque a maioria não tem, né? Sim, André. A pergunta é boa. O direito empresarial, ele é um direito multidisciplinar, tá? Então, ele tem relação, muitas vezes, com o direito do trabalho, ele tem relação com o direito do consumidor, quando a gente está numa relação empresário-consumidor. Sim. Ele tem relação com o direito tributário e por aí vai, tá? Como eu falo também sempre, empreender é um risco. Né? E o direito empresarial, o direito societário, está aí para a gente mitigar esses riscos. Tá? O empresário, ele é um profissional naquilo que ele faz. Então, quem exerce atividade empresária é um profissional. E, de outro lado, a gente tem os riscos inerentes a fatores externos, que a gente pode chamar economia. A gente teve recentemente a pandemia, que afetou diversos setores. Então, esse risco, em dado momento, pode contaminar aí a empresa. Mas a gente tem o que a gente pode fazer internamente. E aí eu já começo a falar, a gente pode começar planejando Sim. como a empresa vai ser gerida, como a empresa vai se portar no caso de um falecimento de sócio, por exemplo. Sim. Nós vamos permitir que os herdeiros ingressem, nós vamos ter algum pré-requisito para ingressar, ou então, no caso de alguns sócios que quer se retirar, tá? Imaginem vocês que um sócio quer se retirar, como que a gente vai tratar isso? Então, resumindo, a gente tem os problemas internos, que é o que a gente pode resolver aqui no direito empresarial, tá? Com o advogado que se comprometa a auxiliar a empresa nesse aspecto. E aí, para a gente, com base nisso, minimizar ou mitigar os riscos externos. Né? Se a gente tem problemas internos e não tratarmos, qualquer marola externa vai afetar aí a nossa atividade fim. E é o que a gente quer evitar. Perfeito. E aí, quando a gente fala de prevenção, né, Lud? E aí a gente vê até a questão de quem está começando no negócio, eu falo até no marketing. A gente, às vezes, é o bombeiro da situação, né? Que é a hora que a pessoa tá com... não tá com vendas. Agora, nesse momento, ela esperou chegar no caos. Não, agora eu preciso investir em marketing. A pessoa tá com um problema jurídico. Agora eu preciso de um advogado. E as pessoas não vê, às vezes, alguns empresários não enxergam a profissão dessa forma preventiva. Igual um carro, a pessoa compra um carro, espera dar problema. Então, não faz as revisões que tem que fazer. E aí, ela gasta muito mais, né, Gustavo? Com certeza, André Ludmila. Na verdade, parece que o brasileiro é um pouco assim. Ele é muito reativo aos problemas, né? Ele nunca está um passo atrás, ele nunca está planejando, ele nunca está prevendo que em dado momento, nunca espera que ele vai ter problema. A gente pode falar aí no planejamento sucessório da empresa. Sim. Quando a gente começa uma empresa, se a gente quiser começar regularmente, nós temos um contrato que a gente chama de contrato social. Lá estão as regras da sociedade. Que vai regir todo o comportamento, né? O comportamento dos sócios entre eles, né? Até para a gente ter uma ideia, André, hoje 90% das empresas são familiares, de acordo com o IBGE e Sebrae, numa pesquisa de 2021. Nossa. Esses 90% das empresas familiares representam 65% do PIB. Sim. Tá? E empregam 75% dos trabalhadores. Olha a relevância das empresas familiares para o cenário brasileiro. Sim. Pois bem, de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, apenas 30% das empresas familiares vão chegar na segunda geração. Caraca, porque é justamente por conta dessa confusão, por não ter um planejamento, não ter uma prevenção das atitudes futuras, né? Exatamente. E de 10% a 12% chegam à terceira geração. Veja bom. que o problema, muitas vezes, não é externo, é interno. Exato. E é isso que a gente precisa tratar.
Porque E se não aí- trata isso, né? Desculpa, Lud. Se a gente pensar numa empresa que é algo que esse patrimônio que você se constrói para perdurar, porque eu gosto de falar que a gente abre uma empresa por 3 motivos. Ou é para você vender, ou é para você quebrar, ou para você deixar de herança. Então você é empresário. E aí tem uma questão de educação empresarial, eu vejo no Brasil, que as pessoas abrem a empresa mais aquela bem enraizada familiar. Ela é só herança. Ela quer que fique em gerações. Sim. E o pai quer, às vezes a mãe quer, e eles trabalham tudo junto. E nesse caso, às vezes, se aquele filho... E aí já tem aquela situação que... se falece um dos dois, ou falece os pais, não quero tocar o negócio do meu pai, já era a empresa. E às vezes é uma empresa importante, tem colaborador, tem um Responsabilidade social. papel social muito Função grande. social. E esse é o ponto importante, André. Numa empresa familiar, uma empresa talvez maior, uma família maior, melhor dizendo, você imagine que tem vários tipos de herdeiros, né? Tem Sim. aquele que gosta, tem aquele que está preparado e tem Uhum. aquele que não quer eventualmente continuar. Quando a gente fala de um planejamento sucessório da empresa, a gente está falando disso. Não adianta eu dar para o André uma empresa que não tem nada, deixar para ele, herdeiro, André, uma empresa que não tem nada a ver com ele, Sim. tá? O André só quer surfar, ele quer aproveitar a vida. Será que não seria mais interessante eu deixar uma renda para ele? Porque se eu colocar Do o que André... a administração em si, né? Exatamente, uma administração em si. Se eu colocar o André que gosta só de surfar, por exemplo, aqui na nossa brincadeira, nosso Uhum. exemplo, para tocar como CEO de uma empresa, talvez não dê certo. Porque esse não é o Sim. perfil do André. Então, eu posso ter herdeiros muito bem preparados que podem assumir essa função de gerir a empresa e perpetuar essa empresa por várias gerações. Sim. Mas eu preciso colocar as pessoas certas nos locais certos. E é interessante a gente ouvir o que os herdeiros querem, né? Porque, como a gente fala, às vezes eu recebi um presente de grego. Não era aquilo que eu queria. Exatamente. Exato, e Então, tá tudo bem, né? Expectativa e realidade, né? O que é Exatamente. esperado e o que realmente é desejado, né? Exatamente. E essa conversa, quando a gente tem esse planejamento sucessório da empresa, eu vou ouvir os herdeiros, vou entender o que eles querem, né? Eu posso ter uma disputa pelo poder, mas eu preciso entender quem é o melhor, está mais capacitado, Sim. ao menos para gerir a empresa, né? Uhum. Então, essa conversa a gente precisa ter antes do evento, eventualmente, morte, né? Se a gente está Sim. falando de planejamento sucessório, é para quando o fundador da empresa não estiver mais, né? Quando o patrimonialista, eventualmente, não tiver mais, Sim. como as coisas vão acontecer? E o planejamento sucessório é tudo dentro de uma holding. A gente pode fazer... Temos duas coisas, tá, André? É. De um lado que eu falo, a gente tem uma empresa familiar que tem um negócio e a Uhum. empresa toca esse negócio. Que a gente Ou fala de contrato social, né? Exatamente, a gente está falando de contrato social, como a gente vai dirimir as dúvidas, Sim. as brigas, eventualmente, como a gente vai Uhum. tratar no caso de um sócio querer sair, como a gente vai tratar no caso de falecimento de um dos sócios ou um dos herdeiros, nós vamos admitir menores na sociedade, menores de idade representados, nós vamos Sim. admitir a nora, o genro na sociedade. Isso tudo, desculpa te cortar, mas é tudo dentro de um contrato Tudo social dentro bem do feito. contrato Contrato. social, a gente pode fazer uma parte do contrato social e uma parte mais sensível num protocolo da empresa familiar, num acordo de sócios. A gente tem vários instrumentos. Por que é interessante a gente falar disso? O contrato social, como a Ludmila sabe, é registrada na junta comercial junta. e lá ele se torna público. Agora, um acordo de sócios, não. A gente mantém interno entre os sócios. Um protocolo familiar também não. E tem validade E jurídica. tem a validade jurídica. Tá? Legal. A gente mencionando ele no contrato social que irá existir um protocolo familiar, que irá existir um acordo de sócios, a gente dá a validade jurídica a ele. E existe um mito, né? As pessoas acham que isso aí é muito caro. Muito caro fazer. Não, eu preciso fazer um planejamento sucessório e tal, mas não, vou gastar o que eu não tenho. Sim. É que isso começou com as grandes empresas, né, André? Uhum. Hoje a gente democratizou muito para as médias e pequenas. Uhum. Aliás, as médias e pequenas são as que mais precisam, porque as grandes empresas têm
um batalhão de advogados, consultores, Sim. Setores internos, né? Setores internos trabalhando para ele. Agora, o pequeno, que ele precisa disso porque ele tem menos conhecimento, ele não tem, muitas vezes, um profissional que está lá só para gestão financeira e administrativa, ele tem que acumular essa função, né? Terceirizar, né? Operacional. Então, ele precisa de mais cuidado, né, André? E aí, já fica a nossa primeira dica, né? E o nosso primeiro alerta. Contrato social é bem montado no início da sociedade. A gente não espera uma briga entre sócios, a gente não espera alguém querer sair ou falecer para definir o fim da empresa, né? O próximo passo da empresa. E a gente vê muito amigos se juntando como sociedade, família, né? Como a gente tá falando, tá todo mundo em família, não vai ter problema, a gente se resolve aqui, é uma briguinha, mas se resolve. Mas a gente sabe que no mundo real tem muita briga, e briga feia por causa de sociedade, porque querem os direitos e os direitos não estão bem esclarecidos em documento. Então, é muito importante também contratar um advogado, né? Eu, como contadora, faço o processo ali formal, né? De registro na junta, ajudo no que eu posso, no que está na minha competência, porque aí já foge um pouquinho da minha alçada, mas um advogado, ele vai conseguir esclarecer muito mais essas questões, né? Com certeza, Ludmila. E é nesse momento que a gente precisa ter as regras claras. Porque, Sim. naturalmente, a grande maioria, sempre cumpre quando as regras são claras. Sim. As divergências surgem nessas lacunas, nesses buracos, nessas dúvidas que existem aí num ambiente Porque aí eles familiar. nem sabem qual é o direito, né? Tipo assim, a gente tem uma sociedade, mas eu não sei qual que é o meu direito, qual que é o direito do André. Numa briga, aí fica cada um querendo colocar o seu direito. Enquanto que se tiver escrito, pronto, meu direito é esse. A gente vai lá e numa... que eu às vezes costumo falar numa amnésia seletiva, né? Eu não Que quero acontece. lembrar aquilo, eu vou lá e consulto o papel. Tá escrito, então, né? Tá documentado. É aí que a gente precisa atuar para evitar problemas. E a Ludmila tocou num ponto que é muito interessante, né? Família, por si só, a gente já tem aí diferentes opiniões, Sim. ideológicas, políticas. Uma liberdade maior de se expressar, de brigar, né? É um ambiente que costuma, muitas vezes, ter divergências, Sim. rachas, né? Uhum. Imagine você colocando isso, potencializando isso dentro do ambiente empresarial, que já tem inúmeros desafios, né? São Sim. crises, dificuldades. Então, você acaba potencializando, você acaba perdendo um relacionamento, às vezes, familiar, rompendo relacionamentos familiares por conta da empresa. E o papel aqui é justamente o contrário, é tirar o melhor das famílias e potencializar isso para o direito empresarial, para a empresa em si. Tá? Até porque o que eu sempre falo, né? Quando a gente abre um CNPJ, já não sou mais Ludmila, já não é mais André. O interesse é do CNPJ. E qual que é o interesse do CNPJ? Trabalhar bem, servir a sociedade, né? Ali com a sua atividade fim. E trazer sustento, né? Se começa a brigar, qual que é o meu direito? Qual que é o direito do André? O CNPJ fica de lado. O foco você perdeu o foco. E aí, é uma educação que a gente tem tratado em vários episódios do Tricast, é mostrar isso à empresa como uma entidade. Você tratar esse... E eu acho que é uma confusão dentro desse ambiente familiar, de empresas familiares, de entender que, embora a empresa seja minha, eu só sou responsável por essa entidade, né, Gustavo? Né? A mecânica. E a gente cuida para que esse CNPJ, a saúde financeira, a gente gere, a gente tem a gestão sobre ele para que ele fique saudável. Mas não é porque é minha, não. E aí tem essa confusão que a gente até tratou no episódio, que a gente pode deixar o link aqui para você visitar ele em algum momento, que é sobre separar CPF de CNPJ. O pessoal às vezes mistura essa questão financeira, às vezes com o caixa da empresa, e tudo isso envolve. Se você constrói, e aí eu vou até falar de uma passagem bíblica para vocês, que é de Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. E o discernimento, gente, é você se prevenir. É o conhecimento. Buscar uma base.
um alicerce. E como que a gente se constrói isso? Com o direito empresarial. Sim. A gente fazer, né, Gustavo, esse alicerce, porque empreender já é um risco. Ter uma empresa já é um risco. Você não pode ter um risco igual... ter um carro... Não calculado, gente, né? Não calculado. Ter um carro é um risco. Mas você não vai esperar ele quebrar para ir no mecânico. Vai esperar bater para contratar um seguro. Exatamente. Isso, tocou num ponto importante. A empresa, como a gente falou logo no início do episódio, ela tem risco. Todos os empresários vão ter risco. Como a gente formaliza uma empresa, a gente deixa as regras claras, a gente tem um risco mais calculado, como a Ludi falou. E o que você disse, André, se uma empresa vier a pagar uma conta do sócio, amanhã depois esse sócio pode ser incluído, ser chamado a pagar as contas da empresa. E é o que a gente não quer. Tá? Uhum. O que a gente quer, quando a gente constitui uma empresa, é destacar uma parcela do meu patrimônio e verter para essa empresa. Que a gente fala, a gente vai transferir esse dinheiro para a empresa e aquele vai ser o capital social da empresa e aquele valor vai ser o risco calculado que eu aceitei. Sim. Tá? Então, vamos imaginar, a gente transfere 100 mil para a constituição de uma empresa, esses 100 mil vão ser os responsáveis por pagar todas as despesas da empresa. Se eu não cometi nenhum ato fraudulento, tá? Eu, um dia quebrar, essa empresa não tiver um sucesso, eu não vou arcar com o meu patrimônio pessoal. Porque isso é uma coisa que, assim, as pessoas se preocupam, a empresa tá devendo, então não quero que mexa no meu patrimônio, mas não pense o contrário, né? Exatamente. Eu tô devendo e vou proteger o patrimônio da empresa. Não, eu tô devendo, eu vou tirar ali R$1.000 para pagar uma conta aqui, Não. e aí é onde gera toda a confusão. E acho que a gente até pode pegar um gancho sobre, assim, falar bem superficial sobre a falência, né? Muito empresário acaba me procurando e fala, não tô vendendo, não tô com lucro, preciso abrir falência. Não é assim, como você mesmo disse, né? Precisa não ter nenhum ato fraudulento e tirar dinheiro do CNPJ. Sem ter contabilidade, sem ter documento fiscal. É fraudulento. É fraudulento, O direito empresarial cuida muito disso também, né? Da reestruturação e renegociação de dívidas. Sim, tá? verdade. Eu acho que é muito mais interessante a gente pensar nessa etapa do que logo pensar numa falência, que é um processo caro, burocrático, que traz consequências para o empresário, tá? Eventualmente, a depender do tipo da falência, né? Se for constatada alguma fraude, ele pode ser impedido de voltar a ter uma empresa em seu nome, né? Então, é disso que a gente também cuida do direito empresarial. E, de novo, fazendo um gancho, André e Ludi, com um outro assunto que a gente começou, e acabamos não terminando, né? Que a gente vai indo e os assuntos são interessantes, a gente vai passando. Quando a gente fala de holding empresa familiar, né? A gente tem normalmente aqui uma empresa familiar que ela atua em um determinado segmento. E eu posso ter nessa mesma família, uma outra empresa que ela concentra o patrimônio dela, os imóveis que ela deseja alocar aqui, tá? Às vezes ela pode ser um mesmo grupo ou pode ser diferente, né? Eu posso falar, olha, cada um dos entes da família tem um negócio próprio, mas vamos gerir dentro de uma holding, normalmente a gente usa holding com esse significado, o patrimônio familiar. Tá? Então, eu posso ter uma agência de publicidade, eu posso ter um escritório de contabilidade e cada um no seu negócio fala, olha, agora nossos imóveis, nós vamos deixar para uma gestão conjunta nossa para que a gente possa aqui planejar a sucessão, que a gente possa planejar uma redução de carga tributária e assim vai, tá? Então no caso, não se trata só de proteger o que temos, mas também de estruturar o que queremos deixar, né? Exatamente. São dois cenários, né, André? A empresa aqui que a gente fala que tem uma atividade fim, né, que é exercício da contabilidade, como a gente deu o exemplo aqui de vocês, né, da agência de publicidade, e outra aqui eu vou fazer uma gestão patrimonial, tá? Então, a gente tem a empresa familiar para essas duas funções também. Então, para quem é leigo que está assistindo a gente, não tá sabendo nada do que a gente tá falando, o que é esse negócio de holding, não sei o quê, porque aqui tem um bar e seu cara chama Holden. Não estamos falando do Holden Sports Bar, que inclusive é de um amigo meu. Um beijão já para o Mota, o Ives, a galera do Holden. Não estamos falando do Holden Sports Bar, estamos falando de holding familiar, holding empresarial. Essa holding, o que é holding? Para quem é leigo mesmo. Vamos lá, André. Para a gente tentar trocar em miúdos. Né? Normalmente a gente usa uma holding patrimonial ou uma holding patrimonial familiar. É uma empresa responsável
por gerir o patrimônio. Aluguéis, né? Essa a gente chama uma holding patrimonial. Então, lá eu vou colocar todos os bens da família, e lá a gente vai alugar os imóveis, a gente vai comprar e vender imóveis, tá? Então, todas essas transações a gente coloca dentro de uma holding patrimonial. E aí a gente foge da tributação da pessoa física, que soma ali a renda de aluguéis, mais a renda de trabalho, enfim, que, né, traz aquela alíquota gigante. Gigante, numa conta assim, mais rápida, uma alíquota de uma alocação de bens pode chegar a 27,5% na pessoa física. Sim. Tá? Hoje o que nós temos é 11,3%, 11,7% uma pessoa jurídica. Mas isso vai mudar, Ludmila, agora. E é esse um ponto que a gente precisa ter atenção, tá, André? Hoje, com a reforma tributária, mesmo nós alugando na pessoa física, a gente pode vir a pagar um tributo que também será da pessoa jurídica, tá? Então, a gente vai ter um aumento. Quem tiver mais de 3 aluguéis no ano e mais de R$240 mil, por ano, já vai ter uma tributação muito elevada na pessoa física. Sim. E aí a holding vai ser muito interessante para a gente reduzir a carga tributária na pessoa jurídica, tá? Então, hoje já é interessante, amanhã, o ano que vem, vai ser mais ainda. Já na verdade, indispensável para quem que tem esse zelo pelo seu patrimônio. Sim. Tem que ter ou uma holding financeira, né? Como que é o patrimonial. Nome? Holding patrimonial. E aí, Gustavo, eu faço parte de uma comunidade de donos de agências do Brasil. Eu ajudo a moderar essa comunidade. E aí, nessa comunidade, a gente tava falando sobre esse medo que o empresário tá. Você tocou num assunto muito importante, a reforma tributária. Eu sei que isso aqui não é uma consulta, é um podcast. Então, pinceladas. O que o empresário deve tomar cuidado para esse próximo ano, para se planejar? E o planejamento é a chave, né? Você lida todos os dias com planejamento. E se a gente tá falando de planejamento, a pessoa tem que começar agora. Não vai deixar pro ano que vem buscar um advogado. O que você aconselha esses donos de agências, os empresários que estão assistindo a gente sobre a reforma tributária? Porque é um assunto muito pertinente, pessoal. Empresários com medo dos impostos, mudança, tributo. Que alertas? André, esse é um ponto interessante. A gente tem 2 pontos de atenção agora. Um é a reforma tributária, tá? Que está aí. 2, uma alteração muito grande no Código Civil, tá? Então, o Código Civil é o que trata das principais leis, né, normas da sociedade. É o direito da gente, né, o direito do povo. Então, são 2 pontos de atenção. Na questão tributária, André, a gente tem que entender hoje, e aí com o direito que a gente estava falando da holding, né? E a gente vai falar um pouquinho, vou pegar o gancho de novo com ela. Quando eu tenho a holding patrimonial, essa empresa de gestão dos ativos, dos imóveis da família, tá? Eu tenho alguns pontos importantes. A redução da carga tributária, mas não é só ele que a gente olha, tá? Um outro ponto importante é a sucessão. Esses imóveis vão ficar para os herdeiros, tá? Hoje, se eu fizer uma sucessão, o patriarca faleceu, eu vou pagar 4% de imposto, que a gente chama de TCMD, sobre todo o patrimônio. Já tem, com a reforma tributária, nós vamos sair de 4%, né? Nós vamos sair, de 2% a 8%. Vai ser uma alíquota progressiva. Sim. Ela vai dobrar. Então, se hoje a gente tem 4% no estado de São Paulo, ela poderá chegar até 8%. Então, só aí a gente vai dobrar os impostos. Sim. Então, o que a gente tem feito? A gente tem planejado, e o planejamento é isso, é antecipar algo para que ele não aconteça algo de ruim. No caso, uma tributação dobrada. Então, a gente tem antecipado aí a sucessão patrimonial, a sucessão empresarial, para os herdeiros que já estão trabalhando, né? Os pais que estão cansados, então querem deixar os filhos tocando, a gente já está antecipando essa doação. Então, esse é um lado. A gente está falando da questão tributária. Né? E o outro lado que a gente fala também, que vai ter alguns impactos com a mudança do Código Civil, é a sucessão. Né? Então, como que eu vou fazer essa sucessão? Eu posso fazer de uma forma tranquila, tá? Planejando hoje. Imagina que o pai, o patriarca,
falece, venha a falecer, a gente vai ter que seguir o caminho do inventário. Não vai Sim. ser, não vamos ter outro caminho. Sim. Quando a gente faz o planejamento patrimonial e acessório, a gente pode vir a não precisar do inventário. Olha que beleza. A gente legal. pode antecipar a nossa herança para os E herdeiros. quem já participou de um processo de inventário, Nossa, é outra coisa que dá muita briga, né? Um momento ali que era pra ser, talvez, é triste, né? Porque você tá tendo esse processo porque perdemos alguém, mas era pra ser de bênção, né? Tipo, recebi algo, gera briga, conflito. Mas às vezes não é nem questão de briga. Eu vou no meu caso, meu pai faleceu. Ele não tinha deixado planejado. Não tinha deixado em usos e frutos. Nossa, aí teve que fazer todo processo. um trabalho jurídico demorado pra gente ter o documento lá hoje no nome da minha mãe, com usos e frutos. Aí minha mãe já foi inteligente, né? deixou. Já planejou. Então Exato. ela já tem um planejamento sucessório do bem que ela vai nos deixar. É isso aí. É isso que a gente vai fazer, né? Primeiro, a gente não pega ninguém de surpresa. Porque Sim. a hora que acontece, ninguém gosta de falar da morte, isso é um Exato. fato, né? Mas às vezes é melhor a gente planejar, porque cedo ou tarde ela virá. Eu acho Sim. que é a única certeza É que a a gente certeza tem. da vida, né? É a certeza da vida. Então, a gente falar disso sobre, como eu falei, olha, tem um filho que gosta de imóveis, outro gosta do negócio que o pai tem, da empresa que o pai tem. Outro, quando a gente fala de filhos com necessidades especiais, eventualmente ele não tem a condição de se inserir no mercado de trabalho. Por que não deixar para ele uma renda Sim. vitalícia? A gente tem que cuidar de quem mais precisa também. Então, quando a gente começa a planejar, a gente está evitando, né, a gente está tendo margem de entender o que cada um quer, o que é melhor para cada um e colocar isso para quando acontecer o evento morte. Quando acontece o evento morte e nós não preparamos isso, nós só temos um caminho a seguir, que é o caminho da lei. Sim. E o caminho da lei muitas vezes não é o melhor. É muito genérico, né? É não muito atende. Não, na verdade, como é global, assim, não tem como saber qual é a necessidade de cada As família. especificidades, as peculiaridades, Sim. o desejo de cada Uhum. família, né? Porque nessa divisão pode se... Não sei nem usar a palavra. A única palavra que vem na minha cabeça é derreter. Vai pegando todos os bens daquela Sim. família e se derretendo, se diluindo entre os herdeiros. E que às vezes poderia ter esse caminho que nem você falou. Esse aqui, Já você ser gosta mais de indicado, imóveis né? ou você ficou com essa parte? Você gosta de gestão, gosta do negócio da família? Você vai ficar com essa parte. Exato. E aí, a gente fala muito de sabedoria aqui no nosso podcast. Tem um salmo que tem tudo a ver com esse assunto. E essas sabedorias milenares a gente traz, independente de religião, a gente não fala de religião aqui no Tricast, a gente fala de palavra, de sabedoria milenar, palavra que está na Bíblia. E esse salmo fala assim, ó, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, não adianta você esperar a hora da morte, né, Gustavo? Não adianta você esperar o problema. A gente tem que, sim, aprender a contar nossos dias, saber que essa hora vai chegar. E se a gente conta com a ajuda de um advogado para tirar esse problema futuro que todo mundo sabe que vai ter. Então, todo mundo... Se a gente já sabe, chega a ser ignorância, às vezes, da nossa parte, né, Gustavo? E não tomar uma atitude. Para que uma hora a gente vai ter um problema que poderia ser evitado. Poderia Sim. ter aquela passagem que você fica de luto pelo luto. Não por outros eventuais problemas empresariais, de herança, né, Gustavo? Exato. A gente acaba criando um dogma que não se deve falar da morte. Sim. Né? E aí a gente complica quando ela acontece, né? Exato. Você estava falando que eu gosto de falar da longevidade empresarial, né? 24% dessas empresas familiares, 24% apenas, tem algum tipo de plano de sucessão documentado, tá? Pouquíssimo, eu não tô falando né? nem que é o plano ideal. Uhum. Que tem que colocar alguma coisa. Qualquer parágrafo que trate Sim. de sucessão, a gente considera-se um plano documentado. Uhum. Desses 24%, possivelmente, muitos deles não são o ideal. Mas para a gente falar, como é que eu vou ter uma longevidade empresarial, tá? Passar para gerações que a gente viu para chegar até a terceira geração de 10% a 12% sem um plano de sucessão. Sim. E aí eu volto de novo, André. Quando eu entro num processo de inventário, o próprio processo de inventário corrói a herança. Por quê? Aí eu vou ter que vender imóveis mais baratos para pagar o próprio custo do inventário. Nossa. Sim. Então, o patrimônio
começa diluindo, a alimentar o processo de inventário e a hora que você vê, sobra muito pouco. Exato. Sem contar que num processo comum de inventário, se tiver um imóvel e 4 irmãos, cada um vai ficar com 25%. Sim. Vamos imaginar um exemplo melhor. Se tiver 4 imóveis e 4 irmãos, cada um vai ficar, via de regra, com 25% de todos os imóveis. Como a gente poderia deixar um imóvel para cada um. Já facilitaria todo o processo, né? Exatamente. Pode isso no inventário judicial? Pode. Mas o que acontece? Sai a briga. Né? Então, a gente não consegue implementar isso. Quando a gente faz antecipadamente, tá tudo resolvido. E todo mundo já sabe o que é ser. Não, minha mãe fez isso em vida. Então, tem o imóvel hoje que é da minha irmã e tem o imóvel que é meu. E já tá tudo resolvido. Tá tudo bem, né? Então, a gente não tem, né? A gente nem pensa mais nisso. Isso aí já tá tudo resolvido. E é uma delícia, eu falo. A gente não saber que eu e minha irmã nunca vai brigar nesse momento. Porque é um momento que a gente já não espera que aconteça. A gente quer que nossa mãe fique conosco o máximo de tempo possível. E o dia que acontecer, o dia que ela for morar lá com Deus, não vai ter problema nenhum, porque a gente já sabe o que é nosso. O planejamento traz paz também. Sim. Traz paz. A gente tem essa paz e segurança de continuar aí sem nenhum problema entre os herdeiros. Sim. E eu acho que o pessoal acaba negligenciando por não se considerar ter algo. Então, por exemplo, eu tenho uma pequena empresa. Por que eu vou fazer um processo desse? Por que eu vou me adiantar? Né? Então, eu acho que a pessoa acaba não valorizando. Então, eu acho que a negligência vem um pouco disso também. Eu tenho só um carro, tenho só um imóvel. Sim, né? Eu tenho dois terrenos, uma casa, um imóvel, uma empresa. Mas é isso, né, Ludmila? É muito mais barato financeiramente falando eu planejar do que eu deixar para depois, e é aí que a gente tem uma questão só reativa, eu vou ter que enfrentar o problema. E muito mais barato, né? Vamos falar que é muito mesmo. É muito mais não barato, tem pressa para se fazer, né? Exato. Né? Não tem pressa. E como eu falo também, esse planejamento patrimonial e sucessório, seja ele na holding, né? Seja a ele da própria pessoa física que decidiu, né, não deixar o patrimônio numa pessoa jurídica para fazer essa gestão, essa administração, ele é muito mais interessante quando a gente faz com calma. Sim. Né? Preventivamente, trabalhando antes do evento acontecer, do evento morte, nesse caso, quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de evento morte, tá? E muito mais eficaz. Sim. Né? Eu acho que é esse o ponto. A gente consegue tratar hoje o problema. Amanhã teve uma mudança, a gente vai replanejar. Mas legal. a gente já sabe, André e Lud, que a gente vai para São Paulo. Por onde eu vou sair? Eu vou sair pelo Washington Luiz aqui, vou pegar... Né? Já tem um caminho traçado. Mas teve um acidente. Quando tiver um acidente, eu vou reprogramar de novo a rota. Mas o planejamento é isso. A gente sabe para onde a gente quer chegar. A gente sabe que rota a gente vai tomar inicialmente. E depois, com os percalços da vida, os problemas da vida, a gente vai corrigindo rota. Legal. Mas se eu não souber para onde eu vou, fica muito mais difícil. Sim. Exato. E aí, por exemplo, né, para quem tá ouvindo a gente, eu tenho um imóvel financiado, tenho 2 filhos, me interessei pelo assunto, nem sabia que eu precisava, né, mas agora ouvindo o podcast, tô ficando ciente disso. A pessoa te contatando, explicando, olha, eu tenho tal coisa ainda tá financiado, tenho tantos filhos, você já consegue orientar e dar as primeiras orientações para os primeiros passos. Claro, eu acho que é isso, tá? Nunca a gente constrói uma decisão para ontem, né? Sim. A gente começa entendendo um pouquinho, acho que é por isso que eu gosto de participar desses podcasts, dessas conversas, que é trazer informação. Tá? A pessoa começa a ter informação sobre aquele assunto. Aí ela começa a ver que pode fazer sentido para ela. E aí a gente começa as conversas, né? E o planejamento patrimonial, o planejamento familiar, o planejamento sucessório, ele é feito para cada pessoa, né? Então, como eu disse, a gente tem algumas liberdades, tá? De planejar isso, tá? Eu tenho algumas limitações que a lei me traz. Mas a outra parte que eu tenho liberdade, eu posso planejar. Como eu quero planejar? Não existe o certo e o errado aqui. Tem o que eu quero, que a minha família deseja. Legal. Então, a gente vai construir algo para aquele caso específico. Dentro daquilo que a pessoa tem. Dentro do que a pessoa tem,
né? Então, dentro daquela peculiaridade daquela família, né? A gente pode ter questões bem diferentes de uma família para outra. E é muito importante, ó, a gente vai deixar aqui na descrição, fica aqui até o final que tem coisa muito boa ainda, que a gente vai tratar hoje para você que é empresário, além de planejamento sucessório e holding, fica aqui. Mas vou deixar o contato do escritório da advocacia Gustavo Vidal aqui na descrição, mas eu vou te já dar um alerta, que a gente sempre fala, eu falo para clientes da Lud, eu falo para qualquer empresário que vem aqui, gente, não é lá para você tirar suas dúvidas, tá? Não é um canal de dúvidas, porque você vai... A consulta, o tempo de qualquer advogado, não só do Dr. Gustavo, é caro. Então, esse tempo é o tempo dele, do conhecimento, enquanto ele poderia estar tirando sua dúvida, ele poderia estar atendendo. Então, marque uma consulta. Então, esse valor que você vai pagar dessa consulta vai valer muito, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, você não vai ficar precisando pincelar a dúvida, tá? Sim. E é isso, é um alerta chato, mas é porque a gente tem que se educar. A gente não vai no dentista tirar uma dúvida se tem uma cárie. A gente marca uma consulta. Então, é a mesma coisa, tá, gente? Então, vou deixar e você pode e deve entrar em contato. Vai lá, pergunta se faz sentido a consulta. Com certeza o escritório lá, o pessoal vai te responder e você vai conseguir, ou eventualmente, depois marcar a consulta, né, doutor? Exatamente. É isso aí, André. Bom ponto. Né? Isso é muito legal. Mas é um investimento, né? Não é um custo, é um investimento, gente. Porque saber que você tá no caminho certo, que você já deu passos ali pra conseguir dormir em paz, pra não deixar problema pra família. Porque uma coisa é, não vou deixar herança, mas também não vou deixar problema. Né? Já tá tudo solucionado, já tem um caminho a ser guiado. E principalmente pensando em empresas, né? Como a gente sabe que a gente lida com riscos, por que já não amenizá-los, né? Com um contrato bem feito, com um apoio jurídico, até mesmo em questão trabalhistas, enfim, hoje a gente tem muito contrato de prestação de serviços, né? Que eu falo, o que você quer é CLT e não prestador, mas tem pessoas que acabam ali insistindo no prestador de serviços e tudo mais. Um contrato muito bem elaborado não vai te impedir de ter uma ação judicial. Lud, mas antes de a gente entrar no contrato, que é o bloco que a gente queria falar, quero fechar ainda o assunto de holding. Doutor, na holding, eu esqueço, patrimonial, gente, holding patrimonial, a gente tem o planejamento sucessório, mas além disso, se eu for falar sobre divisão de lucros, o que fica para cada sócio dessa holding, como que funciona? Além da sucessão, o que mais a holding trata, previne, que ela tem uma fiscalização sobre financeiro? Como que funciona? Que é uma dúvida minha também. Perfeito, André. Agora você tocou num ponto que é muito interessante, né? A lei, ela dá margens numa sociedade. Por que a holding ficou tão famosa? Por que a holding se tornou o principal meio de planejamento patrimonial e sucessório? A gente tem outros tantos, tá? Hoje, a holding se tornou a queridinha. Por quê? Porque lá, a lei me possibilita que eu tenho margens, eu tenho uma autonomia para construir algo que seja interessante para mim, para minha família. Tá? Então, se a gente for falar do que é o mais utilizado, uma holding patrimonial no formato da sociedade limitada, a gente pode prever que os lucros serão distribuídos desproporcionalmente de acordo com a participação societária. Imagine só, vamos dar um exemplo. O André tem uma cota, a Ludmila tem uma cota e tem um outro sócio com 98% das cotas. Mas quem está na frente do negócio é o André e a Ludmila. Então, nós vamos pactuar, dando um exemplo aqui, que o André e a Ludmila vão ficar com 40% do lucro cada, 80%, e vamos deixar 20% para o outro sócio de capital. Perfeito, porque fechado. ele não participa. Fechado. Certo? Então, a gente pode prever isso. A gente pode dar mais benefício para aquele que está levando a empresa à frente. Sim. A gente pode dizer, olha, se a empresa tiver um lucro maior do que esperado, aquele sócio que está gerindo a empresa pode ter um bônus. A gente tem essa margem, André. Tá vendo? E as pessoas fazem isso de forma informal. Sim. De forma informal. O que eu preciso é ter isso dentro das regras do jogo. Legal. Nós vamos criar as regras para aquela empresa
porque pode ser interessante. Olha, eu não vou fazer nada, eu vou ficar ganhando 20% de lucro, só deixar uma parte do meu dinheiro aplicado lá. É como se fosse, a gente fala um sócio capital, é como se fosse um investidor que deixasse uma outra aplicação financeira. Muito bom. Ainda sobre holding, tem algo que você gostaria de deixar para o empresário que seria muito importante ele saber ainda sobre holding patrimonial? Eu acho que é isso, André. A gente precisa construir, o empresário precisa entender que uma holding patrimonial para ele, construída sob medida para ele, vai ser muito melhor do que ele pegar e seguir o que o vizinho dele fez. Sim. Ou de que o amigo indicou. Né? E às vezes a gente fala, o contador fez minha holding. Peraí, o que o contador às vezes faz... A formalização. É a formalização. Ou então o contador às vezes pegou um contrato padrão da junta comercial e replicou para ele. Mas e o que a junta comercial e o próprio Código Civil no artigo 997 traz é o mínimo. É o básico, genérico, é o inventário, né? É isso, não vai resolver o problema. Exato. A gente precisa dar um passo à frente. Falar, olha, o que eu quero? A gente vai dar as opções. Sim. As possíveis soluções. Não, eu gosto desse, não gosto daquele. Nós vamos construir sob medida. É igual com o marketing digital. A gente tem muito isso dentro do marketing. Chega um cliente e às vezes ele já está acostumado com alguns modelos. Ele veio às vezes de uma agência errada e tal. Ah, não, eles impulsionam esse produto aqui. Mas calma aí. Esse produto é o que você tem mais margem? Sim. Esse é o que você quer vender? É o que você quer entregar mais? Não, às vezes não é. Às vezes tá impulsionando. Não, esse aqui é o que mais... Não é. Às vezes você nem tem tanta margem nesse. E se você vendesse esse aqui, você teria muito mais lucro. Vai pelo mesmo caminho. A gente precisa entender de cada cenário, né? Para poder entregar o melhor. Porque depois vai vir as surpresas, né? Exato. É que a gente fala numa sociedade massificada, né? Tudo padronizado. A gente acaba seguindo modelos que não nos interessam. Às vezes são extremamente prejudiciais. O que a gente tenta aqui, como eu disse, a holding patrimonial com esse viés sucessório, ela é fantástica porque eu tenho margens. A lei me dá margens, uma maior margem de eu construir algo interessante. E é isso que a gente quer, construir algo interessante para cada família. Porque cada necessidade é diferente uma da outra, né? E aí, falando até assim, por experiência, eu faço o contrato ali, tem um modelo, como você mesmo disse, né? Porque a formalização, até porque o empresário também, nem com o contador, ele chega e fala, olha, eu tenho tantos %, vai funcionar assim, fulano vai trabalhar, ciclano só vai investir. Não tem essa troca, né? Mas mesmo que tivesse, eu poderia superficialmente ali fazer uma indicação ou outra e encaminhar para um advogado. Tem suas parcerias jurídicas. Porque, né, não dá... Eu falo, cada um nada onde sabe, no seu conhecimento, né? A gente tem uma visão superficial do que pode ou não pode acontecer, mas é muito importante ter esse olhar com mais cuidado e mais carinho, porque você está investindo o seu tempo, está investindo dinheiro, e quanto que a gente não coloca de energia em negócios para não ter a certeza de que tá certo. Porque chegar ali no balanço vai ser lucro, 50% cada um, né? As pessoas querem centralizar tudo num funcionário, né? Mas quando vai lá, vai fazer uma festa, você não põe o piscineiro pra fazer o churrasco, não põe o churrasqueiro pra limpar a piscina. Exatamente. Não, você tem que ter seu contador, você tem que ter seu advogado, não vai fazer esse rolo todo. Pôr tudo num balde só e... É exatamente isso. E o direito societário, né, que a gente fala, o direito societário, o direito sucessório, são os ramos mais difíceis do direito, né? Sim. Então, a gente entender isso, mesclar isso, não é fácil. Então, a gente precisa realmente entender o que o cliente quer, ver o que tem de possibilidade dentro da lei e oferecer, a partir daí, né, as possibilidades para ele. Legal. E até se pensar, né? Às vezes o empresário fica preocupado, mas eu não sei de finanças, eu não sei de direito, eu não sei disso, eu só sei... Por exemplo, eu já ouvi, eu sou açougueiro, eu só sei cortar carne, né? Não sei administrar. Então, inclusive... Beijão, Hermes, que assiste a gente. É verdade. Mas você não precisa se dedicar a estudar. Basta você ter parceiros de confiança, né? Ter profissionais capacitados que cuide e que te mostre os caminhos a seguir, né? A gente não precisa saber de tudo. Exatamente. É o que eu falo, tipo, eu sou contadora, eu sei da minha área ali. Preciso de uma ajuda jurídica? Eu tenho um apoio, né? Exato. Não vou me descabelar, tentar estudar, confiar em ChatGPT. Esse é um problema, né? O ChatGPT tem aí vindo para criar regras, criar contratos, criar informações que não existem. Sim. Né? Então, aí a gente acha que está bem assessorado, porque tem uma linguagem bacana, mas não, tá?
a gente não pode confiar nisso 100%. ainda, né? Até porque a base dele, ela não é nunca tão atual. Você precisa, às vezes, extrair muito para que ele faça uma busca e ele fala, realmente, estou errado. Mas se não tem alguém com conhecimento por trás da tela, vai confiar. E muitas vezes é que a gente usa muito no marketing inteligência artificial. A gente lança um prompt lá e, às vezes, eu vejo até, às vezes, o pessoal do meu time lança um prompt lá, tem a devolutiva. Eu falo, não, isso aqui não. Não existe. Isso aqui então você precisa ter. E é só um técnico que consegue fazer isso, né? Exatamente. Uma pessoa com experiência que Sim. consegue ali separar o joio do trigo do que Pra saber. certo e o que é errado. A gente tem que usar a ferramenta, às vezes, para agilizar algum processo, conferir uma ortografia, mas precisa, assim, ter alguém, um Sempre perito. de uma revisão técnica de um profissional. Sim. Até porque se tiver algum problema, o chat não vai, ele vai pedir desculpa, estava equivocado, vai procurar um Não dá pra advogado. processar o chat A GPT. conta virar pra você. Então Exatamente. é importante a gente tomar esse cuidado. Muito bem lembrado, Ludmila. E, Lud, você estava falando dos contratos. O que acontece muito no cenário empresarial a respeito de contratos? De contratos de trabalhadores, né, que na verdade deveriam ser CLT, e os empresários acabam, eu vou contratar como MEI e tal. A gente sempre dá orientação, né? Veja ali os pré-requisitos de horário, de subordinação, de remuneração fixa e tudo mais. E o pessoal acaba, né, fazendo ali, até mesmo às vezes no chat GPT agora, tenho certeza disso, fazendo contratos de prestação de serviço e achando que ali, pronto, estou seguro. Exatamente. E não é uma verdade, né? Não é uma verdade, porque depois desse contrato, quando o problema virar uma ação judicial, você vai ver que não era assim, né, que o contrato deveria ser feito. Porque muito além, às vezes, do contrato, são as orientações jurídicas de como a gente vai se portar naquele Sim. contrato, né? Você falou de uma relação de trabalho, a relação de trabalho é pautada na primazia da realidade. Não adianta escrever um monte de coisas lá e depois fazer totalmente diferente, né? Então, isso não vai dar bom. porque Perfeito, é a uma gente boa fala- dica, né? Não adianta nada escrever que o funcionário trabalha em horário flexível, que ele vai receber de comissão E você ali. controla a jornada com E aí cartão você ponto. dá um cartão ponto, você manda mensagem no WhatsApp, porque isso hoje tudo serve como prova, né? Com certeza. Mensagens em áudio, em escrito, cobranças ali, o funcionário tirou print, você tá É isso. comprometido. E um contrato feito por... Às vezes até a pessoa mesmo se Sim, acha... No Google tem muitos. Exato. Pega um modelo, copia de outra... Eu dar um exemplo da moderação lá da Networks, a nossa comunidade lá. A pessoa pega um modelo de outra agência, não aplica, às vezes, prestação de serviço diferente, modelo de negócio Sim. diferente, e às vezes ela fica refém desse contrato. E aí, você pensar também na questão do GPT... fiz lá no GPT, não é nenhum modelo de outra agência, é questão de jurisprudência. Às vezes, funcionário PJ, muita agência às vezes toma pau por conta de contratar a PJ e exigir horário, toda aquela burocracia que... Não, você deveria contratar a CLT. Até porque, se um advogado pega uma jurisprudência, ó quanta agência teve jurisprudência contrária nesse caso. Só um advogado. E a leitura dos fatos, a leitura muito mais ampla, né? A gente tem esse lado humano que não vai ser substituído pela máquina. A máquina Jamais. veio para ajudar. Sim. A gente precisa se filiar, se utilizar dela no que ela tem de melhor. Exatamente. Né? Mas nessa parte, a gente tem que ter um profissional como moderador. Né? Certo. Que olhe, né? Que reflita sobre a situação. Isso. Que consiga, até mesmo porque, eu imagino que você deva perceber muito isso. Às vezes o cliente vem te pedindo uma coisa, mas você lê e vê que é totalmente diferente. Exatamente. Né? Exatamente. Fala assim, não vai surgir um exemplo agora, mas descreve uma situação. Aí você vai fazendo algumas perguntas chaves, você entende que o cenário é completamente Essa aqui diferente. se encaixa muito melhor do que aquele veio já Sim, formatado na cabeça dele. porque muitas das vezes eles já vêm com a solução, né? Eu quero que você faça Sim. isso. Porque ele pesquisou, porque o amigo dele indicou, É isso. porque a empresa do vizinho fez e deu certo. E aí, quando ele vai jogar numa inteligência artificial, num Google, num chat GPT, Sai alguma coisa assim. vai né? sair daquilo que ele perguntou. Exato. Não vai sair a receitinha de bolo. O grande
a grande importância quando você utiliza essas inteligências artificiais é o prompt. É como Sim. você pergunta, né? Exato. Se a sua pergunta vier enviesada, a resposta naturalmente vai vir enviesada. Exatamente. Então, a gente, né, eu já quero uma coisa, eu perguntar aquilo, vai sair realmente Sim. aquilo. Só que aquilo é o melhor para você? É realmente a situação? Porque Exato. às vezes a pessoa não tem nem a capacidade, assim, de entender, né? Eu acho que o melhor pra mim é isso, mas não viu as entrelinhas. Porque ela não conhece o todo, né? Porque Quando não gente tem a conhece o capacidade todo, técnica. A gente fala, nossa, eu tenho 4 ou 5 opções que Sim. encaixam aqui, Uhum. né? E a gente vai afunilando para ver qual que é a melhor. Uhum. Né? Muitas vezes a pessoa vem com uma só ferramenta Solução, que não é né? a melhor, uma só solução que não é a melhor. É que eu falo, uma luva, você pegar uma luva G, não vai servir em todas as mãos. Vai Sim. servir Exato. só numa mão grande, Uhum. tá? Então eu preciso ter algo que sirva para cada um. Exato. Porque um contrato bem feito, ele não engessa, ele liberta. E muita gente vai criar um contrato que vai mais engessar do que libertar aquela Exato. empresa, né? Não raro a gente vê contrato feito por uma parte que ele é extremamente prejudicial. Tá? Não Ao raro. invés de ajudar, complica. Prejudica, né? Ele alterou jogou contra o que ele poderia fazer, né? Então Sim. é isso, essa sensibilidade, esse olhar humano para interpretar o fato, né, que a gente precisa ter. Perfeito. E aí a gente tá indo pra reta final e eu queria fazer um joguinho aqui de mitos e verdades. Vamos lá. Doutor, holding é só pra quem é rico? Não, André, isso daí, como eu disse para vocês no início, isso é um mito, tá? A hold serve para todos. A hold é uma forma de planejamento patrimonial e sucessório. Começou com os grandes empresários, porque realmente é muito boa, tá? É uma das mais utilizadas, é uma das que tem mais vantagens. Agora, serve para todos, tá? Perfeito. Então, a gente pode ser o pequeno, o médio empresário, pode ser uma família mais rica, uma família mais classe média, vai poder fazer esse planejamento patrimonial e sucessório. É acessível a todos, né? Desde que a Acessível a pessoa todos. busque. Até porque, via de regra, o trabalho ele é cobrado de acordo com o patrimônio também, né? Uhum. Então, quem tem menos, paga menos. Perfeito. Então, tem um pouco menos de trabalho e, consequentemente, acaba pagando menos. Perfeito. E contrato de boca a boca, vale? Principalmente na sociedade, na holding, não, tá? O artigo 997, ele exige que o contrato seja escrito. Documentado. A gente não pode ter contrato verbal. Aliás, se tivermos um contrato de sociedade verbal, a gente chama uma sociedade de fato, eu vou ter misturado o patrimônio da pessoa, das pretensas da pessoa física com as pretensas pessoas jurídicas. Sim. Então, eu não vou ter uma separação patrimonial, que é o que Ou a gente seja, quer na empresa. A pessoa, o CNPJ, a pessoa jurídica fica com aquele patrimônio e a pessoa física fica com o patrimônio dela, sem que haja contaminação de um com o outro, né? Se eu tiver um contrato verbal, a gente vai ter essa contaminação, o que é de todo indesejável. Imagino. E aí, por exemplo, a pessoa fez lá o contratinho jurídico comigo só pra... formal, né? Só para poder protocolar o CNPJ, porque sem ele no protocolo. Ah, mas eu tenho um combinado com o André aqui diferente do contrato. Não importa. O que vai valer é o que está formalizado. O que tá registrado, O que tá registrado. seja contra ou a favor, vai ser ele. Vai ser aquilo. Por isso que é Perfeito. interessante a gente formalizar e se a gente quiser fazer uma alteração no segundo momento, a gente faz uma alteração e muda as regras. Mas as regras têm que estar claras, têm que estar ali no papel documentado. Antes da próxima afirmação ainda nesse assunto, então, se a pessoa já tem um contrato social, não se desespere, né? Então, ela é só buscar um advogado para agora fazer um contrato social bem elaborado, Bem né? elaborado, exatamente. E normalmente é isso que acontece, tá? Num primeiro momento, a pessoa tá Abre a empresa? engatinhando, abre a empresa, mas ela começa a crescer e aí ela não se preocupa mais em rever essas regras. Sim. Né? Então, é aí o momento que surge o problema. Então, quando ela começou, se estabilizou, tá tudo bem, agora é o momento da gente fazer o planejamento. Porque você Perfeito. já tem mais condições, tá? Você já tem mais tempo, você já tem mais know-how, então vamos fazer aí o nosso novo planejamento. Ainda nesse assunto de contrato, sociedade e tal, vamos pensar assim uma situação. Eu tenho um CNPJ X, o André tem outro CNPJ. Mas a gente se considera ali sócios. São duas empresas diferentes, mas eu ajudo ele me ajuda e tal. E a gente não tem isso formalizado.
No Simples Nacional, não existe sociedade entre CNPJs. Aí a gente tem que ir para outro regime. Mas, se eu quiser me manter no Simples, eu consigo fazer um contrato de validade judicial que a gente implique essa, assim, participação, esse direito de um e do outro no CNPJ? Sim, a gente pode fazer um contrato entre as empresas, tá, Ludmila, e eventualmente ele ficar no âmbito particular, tá? Como eu disse para vocês, para eu fazer um contrato social, eu preciso levar na junta comercial. Sim. Eu posso fazer um acordo entre os sócios, eu posso fazer um acordo entre empresas, tá? Isso vai valer para as pessoas envolvidas, não perante terceiros, tá? Perfeito. Mas muitas vezes o problema está entre as partes envolvidas. Sim. E com isso a gente resolve o problema. Ah, dá para resolver. Dá para resolver Porque o isso problema. acontece muito. Às vezes a pessoa Muito. não quer sair do Simples Nacional porque a tributação é melhor, Sim. né, para ela. Mas tem essa sociedade e a gente sabe que esses conflitos podem vir a existir no futuro, Sim, né? a gente pode ter aí alguns tipos de contrato, que a gente fala uns contratos de investimento, tá? E aí a gente faz esses contratos e consegue deixar aí as empresas, as pessoas envolvidas mais seguras. Respaldadas. Perfeito. Perfeito. Uma afirmação: o advogado só é necessário em processos. Não, André, esse é o maior dos mitos, né? Infelizmente, e eu participei disso, a faculdade de Direito, ela te prepara para a briga, te prepara para o litígio, te prepara para o processo. Né? Mas ela te prepara 5 anos para isso. E hoje, a gente tem tentado mudar isso. O advogado de negócio, o advogado preventivo, tá? Quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu conheci um advogado que ele nunca tinha pisado no fórum. Eu falei, como isso? Eu fiquei indignado, assim, não é possível que ele realmente nunca tenha pisado no fórum. E conversando melhor com ele, ele me mostrou várias facetas do advogado que não aquele advogado Sim. que cuida de processo. E é muito mais interessante. E o cliente fica mais satisfeito, né? Porque não espera vir um problema, né? Ninguém gosta Exatamente. de enfrentar um processo judicial. Ali tem muitas incertezas, né? Às vezes depende de prova, depende de testemunha. E quando a gente consegue evitar um processo judicial, é muito mais suave, é muito mais benéfico. barato, é muito mais benéfico para todo mundo, né? Então, assim, o advogado consultivo, ele é negligenciado hoje, mas é o profissional que mais vai auxiliar a empresa é o advogado consultivo. Perfeito. Agora que o nosso editor deixou uma pergunta que eu vou colocar, mas eu mesma vou responder e vou reverter ela. Um contador substitui um advogado? Jamais, eu nem quero. Mito. É totalmente mito. Mas eu sei também que há advogados que tentam substituir contador. É verdade, Ludmila. A gente sempre fala, também gosta de falar isso em aula, né? Cada um vai atuar dentro do seu conhecimento. Perfeito. Se eu pegar qualquer trabalho para fazer na área de contabilidade, eu vou estar traindo uma responsabilidade imensa sobre meus ombros. Porque certamente não vai dar bom. Porque eu não sei nada de contabilidade. E não vale a pena, né? Eu não estudei para isso. E não vale a pena. E muitas vezes também o contador quer fazer um planejamento patrimonial, né, sucessório. Veja, se ele fizer de acordo com o que está lá, modelo pronto, né, as cláusulas mínimas, isso não é um planejamento sucessório. Sim. Tá? Não Exato. É só Então, uma formalização. É só uma formalização. Agora, um planejamento sucessório vai além, né? Eu vou ter regras de sucessão, eu vou ter regras societárias, que o contador não tem isso no curso de contabilidade, é só no curso de direito que a gente vê. E, como eu disse, são os ramos mais difíceis do direito, aí o direito de sucessão e o direito empresarial, o direito societário. Fora que é a experiência, né? Por exemplo, um contador que se submete a fazer um processo desse, ele fez quantos? 2, 3? Exatamente. Né? Quanto que um advogado teve acesso com experiências de parceiros, de amigos? Então, eu acho que aqui, uma melhor resposta seria um contador não substitui um advogado e nem um advogado um contador, mas é ótimo ter 2 parceiros, tanto um contador profissional e especializado na área, quanto um advogado que esteja disposto a te ajudar e a ouvir e a conhecer, né, o seu negócio, a sua pessoa física, para que juntos tenham uma ferramenta que seja de fato útil, né, para a pessoa. É isso aí, Lud, trabalhando junto, tá? Eu gosto muito e trabalho muito com contadores, né? Então, eu aprendo com eles, eu pego todas as expertises deles, né? E trago o que a gente tem de conhecimento. Então, a gente faz a 4 mãos, às vezes. Eu preciso, quando eu vou fazer um planejamento patrimonial acessório, eu preciso ter acesso ao patrimônio da família. Sim. Eu preciso ver como está contabilizado algumas questões. E isso, o contador é essencial. Então, ele nos auxilia
nessa parte. Então, não se faz, eu não gosto de fazer um planejamento patrimonial e sucessório sem o auxílio de um contador. Sim. Tá? E aí, cada um vai trabalhar na sua expertise, na sua área de conhecimento. Então, a gente trabalha junto. Perfeito. Uma última pergunta sobre ainda a advocacia empresarial. Onde um advogado empresarial ele pode atuar dentro de uma empresa? Eu digo assim, todo mundo, eu brinco até com o Eduardo, que ele é um amigo, dono de agência, da agência Quadri lá de Curitiba, a gente foi visitar eles recentemente. Um beijão, Edu, Amanda, Brunão, pessoal, sócios da Quadri. Inclusive, ó, planejamento sucessório aí pros sócios, fica a dica aí, ó. Eu vou colocar ele lá na comunidade. E aí, gente, a gente tem isso, essa questão... Deu branco. Essa questão de... Os contratos da advocacia empresarial. Advocacia empresarial. Não vou cortar, não. Estamos ao vivo. O que acontece? A advocacia, isso que eu ia perguntar. A gente tem esse... Todo mundo quer um advogado para chamar de seu. Isso que a gente brinca. Fala, todo mundo quer um advogado para chamar de seu. Fala com o meu advogado. É possível isso hoje dentro da advocacia, Gustavo Vidal, contratar um advogado para ter esse mês a mês, um advogado que vai... eu preciso fazer uma cobrança, precisa fazer... porque é muito profissional para nós empresários terceirizar aquilo que é de competência mais profissional, por exemplo, de um advogado. Eu não vou fazer uma cobrança de qualquer jeito, às vezes para um cliente se chatear comigo, às vezes uma cobrança amigável de um advogado que faz um caminho correto, já tem essa consultoria consultiva, que nem você estava falando, é muito mais legal. Como que hoje... Você atua dentro das empresas para dar essa assessoria, às vezes sinais de alerta, porque você tá ligado, antenado na lei, tá antenado nas mudanças, e às vezes você precisa lançar para os seus clientes que tem essa consultoria, lançar às vezes um alerta para todos eles. Hoje você faz isso, né? Sim, André. Quando eu trabalhei lá, voltando no meu início de carreira em São Paulo, dentro de uma grande empresa, eu vi a importância do advogado, que eu costumei chamar advogado do negócio, advogado da empresa. Porque ele está vivenciando aquilo, né? Então, ele começa a entender um pouco do negócio que a empresa faz. Se eu ficar aqui com você, eu vou entender um pouquinho mais de marketing digital. Sim. Se eu ficar um pouquinho mais com a Lúdia, eu vou entender um pouquinho mais de contabilidade. E aí, a gente vai trabalhando junto. Então, eu tenho um contrato que eu vou firmar com um banco. Você pode me assessorar nisso? Claro. Olha, aqui você vai... está assinando um contrato em nome da empresa, mas aqui o banco te colocou como avalista. O que isso significa? Sim. Significa que se a empresa não pagar, você vai pagar. Tá? Num contrato de locação, também eu vou firmar um contrato de locação. Fiz o contrato em nome da pessoa jurídica, mas quem vai ser o fiador? Vai ser a pessoa física? Isso quer dizer que se a empresa não pagar, a pessoa física pode vir a perder até a própria casa. Eu vou te dar uma orientação. Como que a gente pode fazer isso? Né? Então, eu tenho uma cobrança, os clientes que não me pagam, a gente vai atuar lá. Mas o bom de você ter um advogado, que você pague mensalmente, tem um contrato fixo, é que ele vai atuar para prevenir problemas. Né? E ele pode vir a ter que cuidar de processos, mas o foco é evitar o processo. Porque o processo não é só caro para o empresário, é caro para o advogado também, porque exige muito mais tempo de dedicação. Ele vai repassar isso para o cliente. Né? Então, quando a gente evita esses problemas, fica mais barato a atividade empresarial, fica mais barato o negócio do nosso cliente e, consequentemente, ele potencializa o risco. Né? Seja processo trabalhista, seja processo, às vezes, de outra empresa processando, ramo, né? Qualquer tipo, você já tem um know-how de Você começa a evitar, fala, olha, não vai por esse caminho porque não vai dar... Vai te dar um problema amanhã, né? Não vai por aqui, faz dessa forma, porque eu posso ter várias formas de fazer o mesmo contrato, eu posso ter várias formas de gerenciar um problema. É isso que a gente vai entrar. Qual é a melhor forma? Porque depois que o problema está aí, é mais caro, é mais difícil a gente resolver, né? Muitas vezes a gente não consegue resolver do jeito que a gente gostaria. E tem muito do brasileiro contratante, não da contratada. Vamos falar em termos contratuais. O contratante, às vezes ele contrata uma assessoria jurídica
e vê lá, tipo, o advogado quietinho, não manda nada. Mas é isso, gente. Você contratou para não ter problema. E quando surgir alguma coisa que possa ser evitada, o contratador vai entrar em contato. É mais ou menos isso. Não fica toda semana mandando mensagem para aquela empresa. Não tem uma rotina, né? É mais no sentido dele estar contratando Respaldo, né? um respaldo técnico, um perito para estar lá. Isso, né? a gente vai estar lá atuando junto no negócio da empresa. Então, eu vou firmar contratos, a gente vai estar orientando como você vai firmar, quais são as cláusulas que são benéficas, quais não são, como você deve se portar na interpretação e na execução do contrato. A gente vai atuando dia a dia com a empresa, Sim. né? Existe muito próximo. Uma rotina mensal, às vezes, que você entra em contato com esses clientes que fazem, aliás, que contratam esse serviço de assessoria jurídica. Existe uma rotina, eu faço uma reunião mensal ou não A gente, às vezes, há necessidade. fazer uma reunião mensal, tá, André? A gente costuma fazer uma reunião mensal. E são picos, né? Estou fazendo uma grande contratação. A gente acaba atuando mais naquela semana, mais naquele mês. Depois volta para a normalidade, né? Mas a gente tem uma ideia já do que é a média de contatos, de encontros, de horas dedicadas para essa empresa, de acordo com o tamanho da empresa. Perfeito. Né? São trabalhos de acordo com os eventos, né? Exatamente. Perfeito. Doutor, que gostou. A gente ficaria aqui muito tempo. Mais umas horas Já falando. precisa marcar sua consulta? Já precisa marcar. Precisamos agendar nosso horário. E aí, eu queria falar, ó, que você que muito acompanha a gente, muito cristão, empresário cristão. Sim. A gente tem a honra de ter esse público que gosta, que trabalha com a verdade, com os procura valores. sempre estar certinho, né, na legislação, porque é aquilo que está decretado aqui, a gente precisa seguir também. Exato. E para o empresário cristão é possível exercer fé na prática, inclusive no planejamento jurídico. Se a gente pegar, biblicamente falando, Deus não é um Deus de confusão, Sim. mas de ordem. Se você pegar lá 1 Coríntios, capítulo 14, 33. Então, não trabalha com indecisão, confusão, Com sem bagunça, saber. né? Sem saber pra onde tá indo, como tá indo. Se você tá, às vezes, prejudicando alguém mesmo sem querer. Então, todo esse respaldo do direito vai te trazer essa clareza e essa certeza de que você tá fazendo certo. Exatamente. E aí, gente... Vou deixar aqui na descrição os contatos, o site do Dr. Gustavo. Se você, então, entre em contato. Comenta aqui o que você achou desse episódio, o que você mais gostou, dúvidas. A gente vai encaminhar ao doutor. A gente pode marcar um segundo episódio. Então, deixa aqui bastante dúvida. Deixa aqui coisas que você gostaria Essas que a gente... não serão cobradas. Essas não vai ser cobradas e a gente pode responder convidando para mais uma parte 2 desse episódio que foi muito gostoso. Doutor, as pessoas que querem te encontrar nas redes sociais, querem encontrar o seu site, como que as pessoas fazem hoje para entrar em contato contigo? Boa, André. Meu site é gustavovidal.com.br e no Instagram me encontram com o professor Gustavo Vidal. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, André. Seja sempre Obrigada, bem-vindo. foi um prazer. Obrigado pelo convite. Esclareceu Tudo de bom para vocês. muitas Muitas dúvidas. dúvidas. Foi uma imensa honra. Gente, Obrigado. Um beijão, Deus abençoe você, sua família, sua empresa e vamos prosperar juntos. Em fé, finanças E marketing. Beijão, tchau, tchau.